Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo. Sejam com todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer dia, em qualquer horário, em qualquer período do dia que você estiver tendo acesso a esse vídeo, fica aí meu bom dia, meu boa tarde e o meu boa noite. Bem, eu quero, através desse vídeo, poder deixar registrado e também compartilhar com você a leitura do capítulo 1 do livro de Êxodo. Isso mesmo, leitura do capítulo 1 do livro de Êxodo. Mas antes, quero lhe fazer um convite. Vamos juntos divulgar a palavra de Deus? Vamos juntos proclamar o Evangelho, fazendo com que ele chegue até os confins da terra e contribuindo e ajudando pessoas que às vezes têm dificuldade de leitura, deficientes visuais, também possa estar ouvindo a palavra de Deus. Para isso, dá um like aí, clica aí, dá um clique aí, dá um likezinho e eu e você vamos juntos proclamar o Evangelho. Vamos de leitura bíblica? Diz assim o capítulo 1, a partir do versículo 1 do livro de Êxodo. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Azer. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito também, fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito o novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, alinhem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Aleluia! Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrã e Puá, que quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixando viver os meninos. Então, o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte, visto
que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lance ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 1 do livro de Êxodo, 22 versículos, que nós podemos dividi-lo ou esboçá-lo da seguinte maneira: do versículo 1 ao versículo 7, os oprimidos no Egito; do versículo 8 ao versículo 14, sujeitos à escravidão; do versículo 15 ao 19, a ordem dada às parteiras; e do versículo 20 ao 22, a bondade de Deus. Bem, o capítulo 1 de Êxodo, ele começa narrando o fato da morte de José, seus irmãos, e a geração de egípcios que conhecia, respeitava e amava a José e ao povo de Israel, e o rei que estava no trono. Neste contexto, passou a temer o crescimento do povo israelita, pois estavam se tornando mais numerosos que os egípcios. A ideia deste rei foi subjugar o povo com a escravidão. Para isso, colocou supervisores sobre eles que os oprimiam continuamente de maneira severa, a ponto de tornar amarga a vida dos israelitas. Contudo, mais oprimidos eram mais numerosos, se tornavam por causa da boa mão do Senhor sobre a vida deles. Percebendo que, mesmo debaixo de opressão, os filhos de Israel continuavam crescendo, o plano de Faraó se tornou ainda mais diabólico. Ele ordenou às parteiras egípcias que quando as israelitas dessem à luz a um menino, este deveria ser morto, mas se fosse menina, poderia viver. Temendo a Deus, as parteiras não o obedeceram e o Senhor foi generoso para com elas. Por isso, ou seja, por mais que existam situações em que nos sentimos sozinhos, Deus sempre levanta pessoas para nos ajudar. Seu cuidado e amor alcançam todas as áreas da nossa vida e toda necessidade real será suprida, não importa o que seja. Esse é o nosso Deus. O Deus que agiu nesta época é o mesmo Deus que age hoje em nosso meio. É o mesmo Deus que cuida de você. É o mesmo Deus que zela pela sua vida. Ele é Deus. Ele é Deus. E jamais deixará de ser Deus. Então, amados, fica aí a leitura do capítulo 1 do livro de Êxodo, belíssimo capítulo. Já fizemos um vídeo anterior sobre a introdução, você tem acesso, pode acessar. Mas eu convido você a navegar comigo na leitura desse livro, do livro de Êxodo, e você vai descobrir o quão poderoso é o nosso Deus. Então, um grande abraço, um grande beijo no teu coração, do pastor Geraldo Magela. Te amo em Cristo Jesus. E até o próximo vídeo, querendo Deus.